Entrevista de Léo Condé após a derrota do Remo para o Cruzeiro. Veja só o que ele falou. Na verdade, os últimos 3 jogos nós fizemos 5 gols, né? A gente ganhou de 4-1 do Bahia, empatou em 1-1 com o Vasco e perdeu hoje de 1-0. A gente, infelizmente, perdemos peças importantes, principalmente para jogar em casa, né? Perdemos aí o Vitor Bueno, essa semana o Talhari e o David Braga, que é o reserva imediato do Vitor Bueno. Então a gente teve que meio que improvisar ali o volante, né, o Zé Ricardo, que aí eu concordo com você, fora de casa, ele foi muito importante no jogo contra o Bahia. Hoje ele se movimentou bastante no primeiro tempo, buscou ali tentar achar seu espaço dentro do campo, pressionou a saída de bola do Cruzeiro, mas o jogador improvisado. O Jaderson contra o Vasco entrou, no meu entendimento entrou bem, né? Hoje já não entrou tão bem. São situações de futebol, às vezes tem aquele dia que o jogador vai performar melhor, outros nem tanto, mas de uma certa forma a gente hoje não foi um jogo ruim só do Remo, foi um jogo ruim também do Cruzeiro. Não foi um jogo vistoso, foi um jogo disputado, né? Os 20 minutos iniciais ali foi um jogo muito disputado, com poucas chances. Depois o Cruzeiro, né, com a capacidade técnica muito grande, um adversário que brigou o ano passado até o final pelo título brasileiro, muito qualificado, com um elenco muito qualificado. Eles se sobressaíram ali no final do primeiro tempo e foi onde conseguiram uma jogada individual também, que era até evitável, depois de uma cobrança de lateral. Mas segundo tempo, o Remo voltou bem, a gente pressionou. Tanto se você buscar, a gente não teve tanta chance clara, mas a gente teve mais finalização que o Cruzeiro. A gente tentou propor o jogo, né? Não foi um time reativo, né? Posse de bola foi mais ou menos igual. Faltou talvez a capacidade da gente fazer o gol, que o Cruzeiro teve 2 chances e fez o gol. A minha outra pergunta, quando é a respeito dessa conversa que tu teve no vestiário, o Smith até conversou agora ainda há pouco na zona mista com o Tchamba, que chegou um determinado momento que os zagueiros do Remo, principalmente o Tchamba, que tem uma qualidade de passe melhor, né? Ele começou a tentar chegar e ajudar na construção da jogada. Isso foi um pedido teu ou foi uma formatação do jogo tentando de uma forma incessante empatar o jogo e ele pega, sai do setor de defesa? Ali a gente no final praticamente jogamos com os 10 minutos finais com o jogador preenchendo ali, mas sem estar nas suas melhores condições clínicas, né, e físicas, né, que foi o Marcelinho. Então a gente rodou o Pico para fazer a saída a 3, deu um pouco mais de liberdade o Tchamba na esquerda e o Pico na direita, e o Diego Hernandes ficou na amplitude na direita. Naturalmente ele tinha mais liberdade para sair lá, para a gente tentar entrar pelo lado do campo, praticamente com um jogador a menos. Então por isso que ele teve mais liberdade para fazer aquela saída de bola. Léo Condé, boa noite. Magno Cartes, Rádio Clube do Pará. Em cima do que citaste agora, com relação até mesmo à modificação que tu realizou com a entrada do Pico, e aí o time até, de certo modo, evolui ainda mais na articulação das jogadas. Em coletiva recente, se não me falha a memória, contra o Vasco da Gama, você disse que meritocracia é necessário para ter essa escalação. E o torcedor cobra muito, no caso, com relação Pico, Zé Wellison, e em cima do que tu falaste, o Pico, numa partida como hoje, que não tinha os seus principais meio-campistas, como, por exemplo, o Vitor Bueno, até o próprio David Braga, não seria mais necessário utilizá-lo já de início de partida? Olha, assim, eu tenho máximo de respeito pelo torcedor, mas a gente está no dia a dia, né, observando. Eu acho que ficaria hoje, no meu entendimento, o Zé Wellison e o Patrick estão bem, né, ficaria um meio de campo muito pesado se eu colocasse mais um volante com a característica. Todos eles, o Zé Wellison e o Pico são primeiro volante, o Patrick faz um segundo, ora faz o primeiro, já o Zé Ricardo consegue pisar um pouco mais à frente, por isso a opção pelo Zé Ricardo e não pelo Pico. Para a gente tentar pressionar um pouco mais a saída de bola, mas nada, o Pico é um bom jogador, tem boa capacidade, ali o campeonato tem muitos jogos pela frente, vai rodar, vai ter momento que vai jogar Pico e Zé Wellison, vai ter momento, como foi lá contra o Santos, ou ganhar ou perder, independente do que vai jogar ali, você vai ganhar com um, ou perder, ou vai
qualquer um que jogar, mas são bons. Eu acho que a posição assim, que o Remo está bem servido, né? Eu acho que são 3, 4 volantes ali de boa capacidade. Talvez uma outra posição, até pelas lesões, a gente sentiu falta no jogo de hoje, não foi essa posição. E também, para complementar da minha parte, com relação ao estádio Baianão em si, que sempre é um verdadeiro talismã ao Clube do Remo nos jogos aqui em Belém. Hoje, pela primeira vez na história, o Remo acabou sendo derrotado para a equipe do Cruzeiro, da capital paraense, no estádio Evandro Almeida. E o torcedor, de certo modo, ficou na bronca, com apupos, inclusive, para o seu trabalho em si. Como é que tu tem lidado com isso e, sobretudo, também com mais uma derrota na Série A do Brasileiro que o Remo não consegue sair da zona do rebaixamento? Eu acho que a questão do Baianão para esse jogo já estava mais ou menos, já estava definido, né, com a questão do show. Eu particularmente, eu acho que tem que definir um local e jogar sempre nele, né? A equipe já estava conseguindo fazer boas apresentações jogando no Mangueirão. Não é questão do estádio. A gente, o que eu até falei antes do jogo, a gente jogou bem em Salvador, nós jogamos bem lá no Olímpico contra o Grêmio, que são estádios que proporcionam, a gente treina aqui e tudo, mas assim, o jogo fica mais preso, né? A grama mais alta, mais pesada. Não foi só o Remo que sentiu, né? O próprio Cruzeiro também sentiu um pouco. Então eu acho que a gente tem que fortalecer de jogar no Mangueirão, né? Até porque o campeonato que a gente está jogando pede isso. É claro que tem toda uma história aqui no Baianão, toda uma história de jogar próximo do torcedor, mas eu acho que a equipe, assim, o que o torcedor espera da equipe? Que a equipe brigue, lute, né? Não faltou isso hoje, né? Faltou um pouco de capricho na penúltima bola, na hora de definir a jogada. Eu acho que isso que faltou. Um gramado mais pesado, a gente vem jogando em arenas, né? O gramado do Mangueirão está excelente. Aqui ele tá um bom gramado, né? Mas é um gramado mais pesado, né? Assim como é o Barradão também em Salvador. Como você busca reverter essa situação com a torcida do Remo, que hoje saiu bem chateado? Normal o torcedor ficar chateado, né? Quando o resultado não vem. Assim, o início de ano com a perda do estadual é um fardo que essa equipe vai carregar. O que eu falei com eles, tem que reverter, igual a gente tem uma possibilidade aí de avançar na Copa do Brasil, né? A gente tem que reagir no Brasileiro. O torcedor está muito machucado, mas no aspecto de vontade, de entrega, de forma alguma, os jogadores, a gente tá perdendo os jogadores porque eles estão indo no limite. Talhari vai falar que faltou vontade lá contra o Bahia, hoje o Marcelinho faltou vontade, está todo mundo lutando, brigando, fazendo o seu melhor. Agora, do outro lado também a gente está enfrentando grandes oponentes, equipes qualificadas, com grandes estruturas, já com equipes montadas há 3, 4, 5 temporadas, né? Então, eu acho que nesse aspecto não, né? Talvez a gente pode e deve melhorar em outros, mas em termos de entrega, de dedicação, esses jogadores estão deixando tudo dentro de campo. Isso aí eu não tenho a menor dúvida.